dica de como eu pinto hortênsia com stencil. Com apenas um stencil, você pode criar um lindo arranjo, igual a esse aqui. Vou estar passando para vocês nessa aula todas as dicas. Vamos lá? Eu vou explicar rapidinho aqui como eu montei esse arranjo, usando o negativo, né, que vai junto, o negativo da folha e da flor. Eu fui posicionando e fazendo a sombra, que eu fiz com crisântemo misturado com mostarda. Então, aí eu fui montando do lado aqui, centro, e as folhas conforme eu achei que ficaria legal o arranjo, tá? Então, já vai fazendo a sombra, montando e fazendo a sombra, tá? Aí agora eu já vou começar para vocês a folha. Ó, já posicionei aqui o stencil, onde eu vou pintar a folha. Aí com o verde abacate e o pincel pituá, vamos preencher todo esse espaço aqui. Pode colocar bastante tinta, principalmente no centro, né? Depois vai levando para as bordas já menos, para não ter o perigo de vazar. Essa folha pode ser feita usando só o stencil, né? Eu vou fazer aqui uma parte que pode estar sombreando um lado, com aqui eu usei o verde plântano. E o outro lado iluminando com o branco. Feito bem simples de fazer. Pronto. Gente, aí esse jeito aqui é um jeito simples de fazer a folha. Só usando stencil, mas eu fiz diferente. Só preenchi usando stencil e depois fiz a mão livre, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês como eu fiz. Aqui, ó, essas aqui, ó. Primeiro centralizei, fiz a nervurinha do final da folha para a ponta, vim puxando essa cor mais escura para um lado, um pouquinho mais de tinta para dar uma destacada mais na sombra. Para isso não precisa vocês fazer essa parte que eu fiz aqui antes, tá? Eu fiz isso aí só para estar mostrando como pode ser usado somente com stencil. Aí o outro lado ilumina com branco. Esse aqui você tem que pegar a tinta de um lado só do pincel e usar o pincel chato, tá? Lixado. Ó, daí vou levar esse branco para esse lado aqui, ó. Feito isso, vou colocar desse lado aqui. A gente vai trabalhar pinceladas de branco, ó. Começando debaixo da folha, fazendo esse movimento. Ó, na meia
meia vírgula. Até chegar na ponta. E da mesma forma vai ser feito esse mesmo movimento usando o verde pântano. Pode estar aproveitando, né, as voltinhas que tem da folha no stencil para ir pegando e fazendo essa pincelada. Bem uma dica. Pronto, chegou até o final. Tá pronta a folha. Aqui eu já posicionei o stencil na flor e vou estar mostrando para vocês como eu pinto essa hortênsia, tá? Você vai iniciar com a base em 3 cores, tá? Vamos mesclar 3 cores. Aqui no caso eu vou usar azaleia, orquídea e carmim real. Tinta da Troy Colors. Ó, vai começar com a cor mais clara, que aqui é a azaleia, tá? Mais ou menos até no quase do centro da flor. Pode estar usando um diluente ou aquarela da Troy Colors. Daí já passo sem limpar o pincel, pego a orquídea e vou preenchendo nessa parte aqui. Passou do meio um pouquinho. Não precisa se preocupar muito com as bordas, tá? Deixar certinho do jeito que tá no stencil. E no final, a cor mais escura, que no caso é o carmim real, ó. Feito isso, você vai mesclar essas cores entre si, tá? Fica bem mescladinho, não ficar essa divisão que está aparecendo aí, ó. Vamos tirar essa divisão aqui. Trabalhar bem essa parte. E também aqui. Aí, aproveitando a sujeirinha do pincel, você faz uma sombra, já tem a sombra quando foi marcado, mas já para fazer uma outra sombra em cima com as cores
estão sendo usadas na flor. Olha, fiz a base. Agora vamos às florzinhas, que eu creio que é a parte mais difícil, né? Onde as pessoas têm mais dificuldade. E realmente ela é mais complicada para você saber onde vai posicionar as florzinhas e tudo mais. Então, eu vou começar aqui com essa pétala aqui, as 4 pétalas. E eu vou começar com a cor mais escura que eu usei. Nesse caso aqui eu usei o carmim real. Então, bem no centro aqui, eu vou preencher essa flor. Não precisa ir até o final do miolinho, tá? Vai batendo, ó. E aí você vai colocando uma do lado da outra, ou uma em cima da outra, não tem o jeito que eu vou fazer aqui. Eu sei que tem várias formas de fazer. Essa primeira parte, você não precisa ter uma preocupação de posicionar, não pode pôr em cima dessa, não, pode colocando, ó, e assim vai preenchendo toda essa parte do centro para baixo com a cor carmim real. Olha, vamos preenchendo, olha como tá? Pode colocar flores para baixo aqui um pouquinho, da onde nós fizemos a base, tá? Com aquelas pétalas ali de fundo. E assim vai preenchendo. Aqui ele vai ficar bem cheinho. Aí feito isso, nessa parte, essa parte que tá mais clara, eu não vou fazer com essa cor carmim real, mas eu vou fazer algumas pétalas lá em cima, ó, e depois elas vão ficar lá como no segundo plano, lá em cima, tá? Ó, algumas aqui. Aqui eu já usei essa parte aqui que tem só 3 pétalas, ok? Bom, olha aqui como está. Agora, com a cor orquídea, nós vamos preencher mais algumas florzinhas. Vamos encher de flor em cima dessa sombra, aliás, dessas pétalas escuras. Olha. As escuras vão ficando lá no plano, daí vamos subir nessas outras que vai ficando mais pra cima, mais em evidência, ó. Também não precisa se preocupar muito, olha, não há necessidade de ficar se preocupando, você não fica uma em cima da outra, olha. Essa parte aqui eu já não faço até o final, essa parte aqui eu deixo escura mesmo, tá? Pode depois dar uma pincelada, algumas flores assim um pouquinho mais claras, mas no final eu vou estar mostrando. Aqui. E aí aqui em cima a gente vai colocar também uma, pra depois ficar aparecendo lá por baixo das mais claras. Tá. Bom, a gente tá assim, tá? Tá toda essa misturada de flores aí. Agora vamos fazer as mais claras. As mais claras aqui em cima eu fiz uma misturinha
da azaleia, né? Aquela cor mais clara que foi feita na base, com um pouquinho de branco. Aí nós vamos preencher essa parte, esse espaço aqui, tá? Ó. Bom, agora nós vamos preencher as florzinhas brancas, essas que vão ficar mais em evidência, né? Elas vão sobrepor essas que ficam em segundo plano. Nesse caso, aí nós já não vamos colocar uma em cima da outra, a gente vai estar cuidando, respeitando as que estão embaixo, tá? Com branco somente no pincel. Eu vou começar uma aqui. Aí, tá. Aqui. Essas brancas você vai fazer nessa parte onde nós fizemos a base mais clara, tá? Aí aqui. Olha, eu fiz as pétalas, as florzinhas que tem as 4 pétalas, né? Aí agora eu vou estar preenchendo no meio aqui alguns lugares que ficaram vazios, essas com três pétalas. Ó, gente, a primeira vez, né, que eu fiz aqui as florzinhas brancas, elas vão ficar assim, um pouco apagadinha, tá? E daí, a dica que eu tenho pra finalizar as florzinhas, vocês podem estar usando somente o stencil. E aonde vocês fizeram as florzinhas brancas, vocês vão colocando de novo, com cuidado, tá? Posicionando lá certinho e reforçando esse branco, tá? Eu aconselho pode esperar secar um pouquinho, tá? Aí vocês vão preenchendo. Esse aqui vai ser 2, 3 vezes, até vocês acharem assim que elas ficam bem realçadas. Pode ser feito assim. E também pode ser feito usando o pincel, já fazendo a mão livre. Pincel, no caso eu uso esses pincel aqui, ó, esse formato aqui, língua de gato. E vou trabalhando cada pétala. Eu vou mostrar umas pétalas para vocês. Olha, eu peguei a tinta de um lado só do pincel. Tá? Mais um pouquinho. E aí a tinta fica pro lado de cima, aí vocês vão trabalhando essas pétalas, ó, puxando pro centro.
reforçando o branco. Então, é essa a dica que eu tenho para passar para vocês, tá? Pode estar usando só o stencil, também fica bonito. E é assim. Essas últimas florzinhas, quanto mais brinquinhas, elas ficarem mais bonitas, tá? Mais evidência. Essa aqui tem 3 pétalas, aí eu faço assim, uma meia vírgulazinha aqui embaixo, ó, tinta de um lado só do pincel e faço isso aqui, como se ficasse uma pétalazinha virada, tá? Em todas que tem 3 também, vocês podem estar fazendo isso aí, ok? Bom, aqui eu já repassei o branco em todas as pétalas. Aí agora eu vou fazer uma sombra. Vamos evidenciar um pouquinho agora, vamos fazer um pouquinho para dar uma profundidade, na verdade, nessas florzinhas aqui que estão em primeiro plano, né? O branco aqui, ó, tá? Aí a gente vai pegar, aqui no caso eu vou pegar o carmim real, é a cor mais escura que usamos, e vou fazendo uma sombra no miolinho, ó, em todas elas. Ó, já vai dando uma profundidade, né, em cada florzinha, destacando o miolinho. Depois de feita a sombra, vamos lá fazer uma gotinha, um pinguinho amarelo no miolo de cada hortênsia. Ó. Pode estar colocando também algumas daquelas que estão em segundo plano, tá? Ó, ainda na hortênsia, mais um detalhezinho com mostarda e branco. Eu coloquei 2 cartas de tinta, de um lado mostarda, do outro lado branco, um pincel chato. A gente vai fazer uns galinhos aqui no meio. Nessa parte que ficou mais escura. A gente puxa uns galhos. E aí tá finalizada a hortênsia. Olha, agora eu vou fazer uma folha de fundo, tá? Eu fiz uma mistura de orquídea com mineral e posiciono a folha. Olha, tá um pedaço aqui em cima da flor, porque eu só quero um pedaço dela aqui, um fundo, né? E aí você vem preenchendo até próximo daqui da sombra. Não precisa ser muita tinta, tá? Que é uma folha de fundo, é só sombra. E aí você preenche. Isso aqui eu tô mostrando porque eu fiz em todos no arranjo todo, para vocês
sabendo como fazer a folha de fundo no arranjo de vocês. Ó. Ah, gente, uma dica só pra mais um detalhezinho na hortênsia, é vocês pegar um pincel de ponta fina, né? Não precisa ser necessariamente esse aqui, pode ser o filete. E vão fazendo algumas pinceladas, alguns cantos das pétalas, ó. Só um detalhezinho. Roçam um lado, não precisa ser em todas, tá? Eu vou fazer agora a borboleta. Borboleta bem simplesinha. Vai colocar amarelo ouro no centro, ó, e vai levar para os lados, não chega até o final. Depois você vai pegar o carmim real e vem de fora para dentro, ó, mesclando no amarelo. Só essas duas cores já formam a borboleta, ó. Aí com castanho, eu ia falar só preencher o corpinho da borboleta e as anteninhas. Para fazer antes, gente, eu esqueci de bater, tá? Aí tá pronto a borboleta. Bom, gente, olha aí como ficou o arranjo, a pintura. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Esse foi feito com muito carinho. Tentei passar para vocês mais uma dica. E eu quero aproveitar para dar uma dica principal, né? A principal dica é não ter pressa para terminar a pintura. O retoque de luz e sombra depois da pintura seca faz toda a diferença. Essa é a minha dica. Nesse caso, eu pintei, terminei de secar, retoquei a sombra, as folhas, a luz, tudo teve retoque. Então essa é a minha dica, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!